Rapaziada vascaína, muito bem-vindo ao canal Resistência Vasco. Meu nome é Vinícius. Antes de começar, eu peço a você que deixe seu like, se inscreva no meu canal, dá essa moral. Estou começando agora, eu sei que a qualidade não é a melhor, mas há de melhorar mais para frente. Mas eu conto com o seu like, com a sua inscrição, para a gente falar do Vasco. Aqui é uma opinião de torcedor, de alguém que não é jornalista, mas é alguém que sofre tanto quanto vocês. Então eu procuro dar a minha visão de torcedor para esse momento, né, eterno que vive o nosso clube, de tantas glórias e que hoje se encontra na lama, né, vamos dizer assim. Então eu te peço que se inscreva, deixe o seu like e me ajude aí pra gente falar do nosso Vasco. Bem, rapaziada, hoje o assunto não poderia ser outro, né, já que não tem jogo, que não o sorteio da Copa do Brasil e da Sul-Americana, né? Vamos começar pela Sul-Americana, ver o que a gente acha. E o da Sul-Americana, né? A gente sabe que pegou o Independente Del Valle, né? Uma parada difícil, complicada, mas não impossível. Eu vejo muito torcedor do Vasco falar que o Vasco já tá fora porque pegou o Del Valle. Cara, primeiro que se o Del Valle fosse tão bom, o Del Valle fosse tão isso tudo, ele não tinha saído da Libertadores, certo? Mas ele saiu. Mas é um time qualificado, é um time que dá trabalho, eles têm um centroavante bom. E o último jogo deles foi 6-2 pro River, o centroavante deles fez o gol. E cara, o Del Valle pode tirar o Vasco, muito pelo fator altitude, né? Mas o Vasco também pode tirar o Del Valle, o Vasco decide em casa. Então eu espero que o Vasco tenha maturidade suficiente para poder segurar o resultado lá na altitude e trazer para casa, voltar para casa vivo. Que aqui em São Januário, embora tenha tropeçado por Red Bull esse último fim de semana, mas aqui em São Januário o Vasco costuma fazer o seu trabalho, né? Mesmo que contra o Operário tenha sido nos pênaltis. Então, assim, eu acho que o Del Valle é acessível, dá para passar. Mas vai ter que usar muito a cabeça desses jogadores. E esse é o medo do torcedor do Vasco. Esses jogadores. Jogo por jogo, eu acho que o Vasco tem condições de passar. Eu não cravo, porque não dá para cravar nada com o Vasco atual. Mas dá para passar. Dá para passar. Agora o problema são esses jogadores. Eles estão prontos. A gente já vai falar de janela, sobre reforços. E eu acho que o oponente do Vasco é o próprio Vasco. Como todo mundo já sabe. O oponente do Vasco é o próprio Vasco. E se não chegar reforços, aí eu acho que essa chance do Vasco... Mas tô falando reforços. Reforços. Tô falando refugo. Não tô dizendo do Messi, do Cristiano Ronaldo, mas de alguém que possa contribuir. Se chegar 4 reforços, zaga, meio campo, 2 atacantes, eu acho que dá pra fazer uma graça. Mas gente boa. Como eu falei, não é Messi nem Cristiano Ronaldo, mas alguém que consiga contribuir, porque os que contrataram até agora, só o Nuno Moreira salva. Se contratar bem, ajudar uma ajustada, o Diniz vai ter 30 dias para trabalhar, cara, eu acho viável. Acho que dá para passar. Dá para passar. Agora a pergunta que eu faço para vocês. Tem que ser prioridade para o Vasco, visto que o Vasco está perto da zona de rebaixamento, mais uma vez, que o Vasco não tem desempenhado bem no Campeonato Brasileiro, é um dos piores mandantes, se não o pior. Será que é bom continuar na Sul-Americana? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer, porque vale a pena ficar na Sul-Americana e correr o risco de mais um rebaixamento? Entende? Eu não sei. Eu acho que não vale a pena. Se eu pudesse escolher, eu largaria a Sul-Americana. Abandonaria. Deixa pra lá. Até porque se passar do Del Valle vem o Mushuc Runa, que é mais uma altitude. Entendeu? Mas aí é se passar do Del Valle.
Acho viável a Sul-Americana pro Vasco, mas eu acho que o Vasco não consegue se manter em 3 competições e a prioridade é o brasileiro, porque cair seria o fim, né? E dito isso, eu vou para a Copa do Brasil. Pegamos o CSA. E uma coisa que muito me chamou a atenção, não sei se vocês viram, os torcedores do CRB, que é rival do CSA, chateados porque o CSA pegou o Vasco. No sentido de que o CSA tem condições de passar do Vasco. Para eles, o CSA deu sorte. Eles pegaram o Cruzeiro, o CRB pegou o Cruzeiro, e o CSA pegou o Vasco. Então, para os torcedores do CRB, o CSA deu sorte, porque pegou um time fácil. E também a presidente do CSA, os torcedores do CSA, comemorando. Cara, isso me dói como torcedor. De verdade, se você me perguntasse isso há 20 anos atrás, eu não imaginava que eu ia viver para ver o CSA achar que podia bater de frente com o Vasco. E cara, isso me dói muito. Mas eu não posso discordar deles. De todos os times grandes que estão na Copa do Brasil atualmente, Inter, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Atlético Mineiro, todos esses que são grandes, o CSA sabe que enfrentariam um muro muito grande. E contra o Vasco não, eles se sentem à vontade, visto o que o Operário fez, visto o que o Água Santa fez ano passado, entende? Então eles se sentem confiantes de vir aqui em São Januário e classificar. E isso é horrível, cara. Você tem que ouvir piada de torcedor do CSA, é algo que eu, como vascaíno, não pensei que ia viver pra ver, sinceramente. Mas foi onde nós chegamos, cara. Eu acho que o Vasco tem a obrigação de passar do CSA, mas o Vasco nunca vai mudar essa história até que se prove. E quando eu digo se prove, é no sentido de... Cara, o Vasco volta a ser um clube grande. Cara, daqui a pouco, time de quarto escalão vão achar que podem bater no Vasco. E o pior, podem. Eu não sei, cara. Eu já não tenho umas palavras pra descrever o que o Vasco se tornou. Pra você que é mais jovem e não conseguiu ver o Vasco vencedor, cara, é uma coisa horrível. Você vê o Vasco de hoje, você que é jovem, é torcedor do Vasco, palmas pra você. Você que é criança, palmas, porque cara, eu não consigo mais olhar pro meu clube e ver uma esperança, sabe? Eu não consigo mais ver esperança. Pô, daqui a um ano o Vasco vai estar nas potências, daqui a 2 anos o Vasco está na potência. Pelo contrário, cara, eu só vejo o Vasco sempre andar para trás. O CT do Vasco é uma vergonha. Sabe, São Januário, o potencial construtivo não sai do lugar. Eu tô vendo a hora do Flamengo fazer o estádio dele primeiro. E aí você tem que aturar piadas de CSA, CRB, de Água Santa, de Operário. Pô, o Operário quase classificou, cara. O Operário não classificou por isso. Chamada Langodói. Entendeu? E, cara, vamos aguardar. O Diniz vai ter um tempo aí pra trabalhar. Eu soube que os jogadores do Vasco vão ter 10 dias de férias. Eu não daria, mas diz que ali tem que dar 10 dias, né? Porque eles tiveram férias curtas. Acho que o único ali que teria que descansar seria o Nuno Moreira. Entendeu? Mas vai ter 10 dias aí. O Diniz tem 22 dias então de treinamento pra pegar firme, cara. E vamos ver se vem reforços. Ontem eu vi o Amodeu, que é CEO do Vasco e agora tá como executivo também acumulado, dizer que não vai ter grandes contratações, que o Vasco tá sem dinheiro, que isso, aquilo, é aquele velho papo que você já conhece. E que é desesperador, cara. É desesperador porque os outros clubes estão se reforçando e o Vasco sem horizonte, cara. Sem horizonte mais uma vez. E eles disseram que não tem pressa para contratar. Olha isso. Eu não sei, rapaziada. Não sei mesmo. Não quero ser o cavaleiro do apocalipse aqui, mas não sei. Eu não sei o que esperar. Vamos aguardar a volta do Mundial.
o jogo contra o Botafogo e ver se há algum brilho de esperança que o Diniz possa prosperar no seu trabalho. E outra coisa que eu ia falar pra você, torcedor do Vasco, você faz da sua vida o que você quiser, mas, cara, não vê o Mundial não. Não vê esse Super Mundial nem pra secar. Sabe por quê, rapaziada? Se por um aborto da natureza algum time brasileiro chegar pelo menos até a semifinal, e se esse time for Flamengo ou Fluminense, desculpa, Fluminense, isso vai doer na gente mais do que já dói. Então, cara, pra você não virar chacota, pra não ficar ali perdendo seu tempo, de repente um aborto da natureza, o Fluminense, o Flamengo se classifica, vai até a semifinal, ou melhor, até a final, até porque os clubes europeus estão cansados, tem que se ver isso também. E pode acontecer uma tragédia. Deus me livre, mas pode acontecer uma tragédia. Então, não vê isso não, cara. Faz mal pra você, você vai ver que o Vasco não tá lá, vai te bater tristeza. Eu não vou ver essa porcaria, não quero saber dessa porcaria de Super Mundial. Claro que vou torcer contra, mas não quero saber de ver não. E é isso, rapaziada. Vamos aguardar aí, ver o que tem pra gente depois do tal do Super Mundial. Pra ver se a gente consegue um ânimo, né? Um up, alguma coisa. Porque ser debochado pelos torcedores do CSA e do CRB realmente é complicado. É complicado. Então eu espero aí que tudo possa melhorar. Que o Diniz prospere, que o São Diniz possa salvar a gente. E que esses jogadores entendam de uma vez por todas o que é ser Vasco. Falando rapidinho da renovação do Léo Jardim, eu vi hoje no canal Na Torcida Vascaínos que ele recusou mais uma vez, né, a renovação. Cara, com relação ao Léo Jardim, deixa embora. Não quer. Quer ganhar 1 milhão? Qual é o goleiro que ganha 1 milhão? Você conhece um goleiro que ganha 1 milhão no Brasil? Eu não conheço. Se tem, eu não conheço. Mas quer ir embora? Deixa embora. Bota o Fusato. Vamos dar uma chance pro Fusato. Vamos conhecer o trabalho do cara. Não vamos condenar o cara antes. E o Léo Jardim não quer ficar? Vai, cara. Vai embora. Vai. O Vasco é maior do que você. João Vitor vai embora. Vai. Então é isso. Não quer renovar? Deixa embora. E pronto. Que se dane. E o Vasco segue. Entendeu? Fusato até o fim. E vambora. Pois é, rapaziada. Vamos que vamos. Peço mais uma vez que você deixe seu like, se inscreva no canal. Eu sei que o canal tá começando, a qualidade não é boa, mas vai melhorar. Vai melhorar aí, me ajuda aí, mas depende de você. Deixe seu like, se inscreve e me ajuda aí. Canal de torcedor. Vamos que vamos. Resistência Vasco. Valeu.